Essas imagens eu fiz lá no Marrocos, postei agora, quer conferir ela mais em detalhes, está lá no meu Instagram. O que você percebe que elas têm em comum? Sobre isso que a gente vai falar hoje, neste vídeo. Olha, eu nem pensei muito o que eu ia falar nesse vídeo, mas eu pensei assim, o pessoal tá gostando dessas fotografias do deserto do Saara, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas não entendem muito bem por que elas gostam da fotografia, por que elas não gostam. Eu acho que é uma tarefa nossa como fotógrafo compreender a mente humana nesse sentido, o que gera interesse numa fotografia. E se você olhar essas fotografias, principalmente a primeira ali que tem os dois elementos humanos ali, tem fatores que te entregam por que é uma boa fotografia. Claro, eu gostei da fotografia, você pode não ter gostado, mas eu acho que ela tem fatores objetivos que tornam essa fotografia interessante. Primeiro, você não está mostrando tudo, certo? Ela está focada na escala. Eu acho que essa fotografia é sobre escala, sobre vastidão, sobre deserto, sobre escassez de água, escassez de vida. E a gente tem os dois elementos humanos ali que são fundamentais para essa fotografia funcionar. Por que a segunda fotografia eu considero mais fraca? Porque você perde um pouco a sensação de escala. Você não tem ideia do tamanho daquela duna ao fundo, o tamanho que ela realmente é, que era gigantesca, era inacreditável. Eu nunca tinha visto uma duna daquele tamanho. Talvez se a gente tivesse um carro andando pelas dunas ali no meio, você teria mais noção da escala, certo? E eu acho que é isso que falta. Talvez um camelo com uma pessoa caminhando pelas dunas ali, no topo de uma duna, né? Só a silhueta da pessoa e do camelo teria ficado muito mais interessante. E nessa foto a gente não tem isso. Eu acho que você tem que ter em mente, quando você vai fazer a fotografia, qual que é o seu objetivo. Nesse momento talvez eu não tivesse esse objetivo muito claro, mas quando você chega na edição ali, você tem que entender por que essas fotografias te impactam e de que forma que as outras pessoas que vão ver essa fotografia vão ser impactadas por ela. Nesse caso, como eu falei, ela mostra uma vastidão, um vazio, o tamanho daquilo ali comparado à figura humana, certo? Você pensa assim, nossa, olha só que paisagem diferente que as pessoas estão caminhando ali, como eu gostaria de estar ali, como tem um contraste, nesse caso, de luz e sombra, né? No primeiro plano aqui você tem as dunas super claras, refletindo a luz do sol, e mais ao fundo você tem aquela terra preta, assim, bem escura, que realmente era dessa cor na vida real, bem escura. Então dá esse contraste, assim, de luz e sombra, certo? Natural na paisagem. E se eu tivesse feito essa foto com uma grande angular, primeiro, aquele fundo negro ao fundo, ele ficaria muito mais distante, ele ficaria uma porção minúscula na fotografia que não geraria esse contraste, certo? Segundo, as dunas também perdem a grandiosidade, né? Eu fiz esses testes, eu levei uma grande angular e a duna fica muito menor, ela não se destaca, você tem que ter outro tipo de composição para você fazer uma composição interessante com uma grande angular. Então, além de você saber o que você quer atingir com a sua fotografia, você tem que saber utilizar as ferramentas corretas para conseguir isso. Eu considero que utilizar teleobjetiva é muito mais fácil do que você utilizar grande angular. Grande angular é uma lente muito difícil de você conseguir um bom resultado, principalmente em retratos, você tem que saber trabalhar muito bem. Em paisagens também, eu tendo a preferir utilizar as teleobjetivas, ela torna a sua mensagem muito mais clara, muito mais direta, muito mais perceptível. E para você mandar uma mensagem com a grande angular, você tem que compor muito bem mesmo. E essa, por incrível que pareça, é a tendência natural de quem está começando, é tentar colocar o máximo possível dentro do seu frame, o máximo possível. Sendo que você deveria estar buscando o contrário, você deveria estar buscando o minimalismo, tentar colocar no seu frame apenas os elementos que importam, somente aquilo que importa para a mensagem que você quer passar para a pessoa que vai ver e vai se impactar com essa fotografia. Por isso o título desse vídeo, o minimalismo é algo impactante. Não é que eu goste de poucos elementos, é que poucos elementos tornam a sua fotografia legível, perceptível, ela manda melhor a mensagem à pessoa que está observando. E isso é muito mais difícil de você atingir, de você conseguir com uma grande angular. Então, por isso eu sou um grande adepto de teleobjetivas e eu acho que você não precisa ter uma teleobjetiva. Se você tem uma 18-55 em casa,
faça esse exercício, saia de casa apenas fotografando em 55mm. Se você está numa cropada, aí você vai ter o equivalente a 80mm, que já é considerado uma teleobjetiva. Por mais que o elemento seja grandioso, cubra todo o seu campo de visão, tente fotografar ele com uma distância focal mais fechada, mais apertada. E aí realmente você vai ter que se esforçar para pensar quais elementos são relevantes à sua fotografia. O que será que realmente te encantou? Com esse pensamento e com essa ferramenta mais fechada, você vai passar com mais clareza o seu objetivo com essa fotografia. Deixa aí nos comentários qual que é a sua distância focal preferida. Tem como definir isso, será? Ou melhor, qual sua lente preferida? Deixa aí nos comentários, vamos ver qual que são as lentes preferidas de cada uma das pessoas. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que a minha lente preferida é a 70-200mm. Agora vai ser a 70-180mm, porque é a lente que eu tô comprando pra Sony aí. Tá legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo e até mais. Valeu!